6 de fevereiro de 2018, o presidente da CIB, Alisson Abstrott, falou para nós essa importante coletiva, né, aqui com o presidente do CDL, Cindy Lojas, presidente da CIB, falando e discutindo a importante missão que é essa das entidades para a gente regulamentar realmente as atividades, todas as atividades da cidade. Importante, com a palavra, o presidente da CIB, Alisson Abstrott. Boa tarde. É muito importante esse momento agora, onde a nossa cidade está debatendo, né, e falando sobre a regulamentação da atividade ambulante. E a gente tem que esclarecer certos pontos que ficam, às vezes, confusos, né? A Associação Empresarial, juntamente com as demais entidades, nós pleiteamos a regulamentação de todas as atividades de ambulante, desde o comércio de produtos, né, até a questão do comércio de alimentos. Então, a Brusque, ela não pode se omitir, né, em regulamentar só uma parte e deixar a outra pendente, porque inevitavelmente vai ter que voltar ao assunto e aí desperdício de tempo, desperdício de verba pública e vai trazer complicações para toda a população e para essa classe justamente que trabalha com o comércio ambulante. O comércio ambulante de produtos ele é um pouco mais delicado, porque também trabalha com produtos falsificados algumas vezes, produtos de baixa qualidade, e aí proporciona uma concorrência desleal e ilegal até. Então, nesse ponto, a princípio, a Associação Empresarial, juntamente com as demais entidades, é contra o comércio de ambulantes de produtos, deixar bem claro, né? Porque ela, além de não estar devidamente regulamentada, traz uma série de problemas. A gente vê isso no dia a dia, feirinhas do Brás, comércio de produtos de limpeza em bairros sem certificação, que pode trazer risco à saúde, né? Comércio de óculos falsificados, né? Sofás nas esquinas, no redes, essas coisas todas a gente, a princípio, conta. Na questão dos ambulantes de comida, a entidade ela não é contra isso. A gente não existe nenhuma guerra com os cachorrões, como assim é denominado, mas todos os comércios de comida ambulante. Então a gente só quer que essa atividade seja regulamentada. Regulamentada significa que a municipalidade tem que definir quais as ruas que podem, quais as ruas que não podem, né? Porque nós entendemos que existem determinados locais que queiram ter isso, né, e outros que não querem, então a gente tem que respeitar a vontade da população também, né? A questão da ocupação das próprias praças, se isso é possível ou não, né? Qual que é o tipo de alimento que vai poder ser consumido, qual é o tipo de alimento que pode ser preparado, e aí a vigilância sanitária tem que trabalhar junto para cuidar da saúde pública, né? Toda essa certificação, toda essa questão de manuseio dos alimentos tem que ser fiscalizado, porque a população não pode sofrer por essa negligência. A questão de alvará de funcionamento, a questão de autorizações dos locais de uso, definição, nós não podemos ter a comercialização de pontos comerciais, isso não existe, é um lugar público, existe uma autorização para o uso e ela não é vitalícia, ela é por um determinado espaço-tempo. Quando acabou aquele espaço-tempo, tem que ser, pode ser renovada ou retirada, depende da situação. Então, toda essa questão de espaços, distância de estabelecimentos físicos, então tudo isso a gente precisa de regulamentação. Então, o que as entidades querem é a regulamentação, né, dessas atividades, né? E, enquanto não houver essa regulamentação, as entidades se posicionam no sentido de que, se não havendo regulamentação, então somente pode ser ocupado espaços privados. Com a regulamentação, aí sim que possa ser ocupado o espaço público, são ruas e praças, né? Então a gente não tem como agora concordar com essa ocupação desordenada, sem critérios, sem regulamentação. Então nós somos praticamente obrigados a dizer somente espaço privado até que tenha a efetiva e legal regulamentação dos espaços públicos. Lembrando que, aproveitando sobre esse assunto de regulamentação, a pergunta é essa: qual é a cidade que todos nós queremos? Lembrando que vem muita gente de fora, né? Eu acredito que 90% das pessoas vêm de fora pedintes, né? Tem um pessoal nos semáforos, faróis, ou como algum queiram falar, né? Esse negócio de incomodar, produtos sendo vendidos, a gente não sabe a procedência, enfim, na verdade não é uma regulamentação, a gente quer aproveitar todas as regulamentações para a gente poder ordenar uma cidade melhor para todos, né? Exatamente. Esse é o que nós já nos posicionamos e já várias vezes colocamos, né? É esse norte. Qual cidade que nós queremos? Que cidade nós queremos viver? Porque além de empresários, né, todos nós somos cidadãos, todos nós temos residência aqui
e a gente quer o melhor para a nossa cidade, tanto na questão econômica, mas também na questão de locomoção, de saúde pública, de segurança. Então, tudo isso está envolvido. Então, quando a gente se manifesta, quando a gente pensa, nós temos que trabalhar com esse norte. E a gente está perdendo a oportunidade de regulamentar tudo isso. Nós temos exemplos aqui de cidades vizinhas, como Blumenau, como a Balneário Camboriú, que tem uma legislação muito boa. Blumenau acabou de aprovar agora, e essa legislação foi mandada cópia, inclusive, para a Câmara, para a Prefeitura, para eles se embasarem nisso, para verem o que os nossos vizinhos estão fazendo de bom e, com maior humildade, copiar o que tem de bom, né? E adaptar a nossa realidade para a gente poder evoluir como sociedade. E a gente espera realmente isso, evoluir como sociedade e que o poder público tome as ações necessárias. Poder público. Câmara Municipal está aí a bola da vez, né? É eles que têm que dar o pontapé inicial e todas as entidades juntos para a gente regulamentar uma situação tão necessária, tão fundamental, que fica essa pergunta: qual a cidade que todos nós queremos para hoje e para sempre, né? Um abraço ao presidente da nossa CIB, Alisson Abstreuter. É um prazer recebê-lo aqui no canal 24 Horas. Obrigado, Banana. Estamos à disposição como entidade para atender às demandas que assim surgirem. Daqui a pouco a gente volta. Marcelo Jevaer, que nesse ato representa o Cindy Lojas como seu presidente. 5.000 lojas, né, sendo representadas, Cindy Lojas. E é essa pergunta que fica: qual é a cidade que nós queremos hoje e sempre? O nosso manifesto, nós deixamos bem claro no nosso manifesto lá atrás, né? Que cidade nós queremos, tá? Então a gente vê alguns municípios no Brasil hoje, tá? Fazendo isso e fazendo acontecer isso, né? Onde a gente vê que realmente o município, né, a prefeitura, as entidades, as pessoas em si, elas participam, a coisa está sendo diferente. São poucos municípios no Brasil? São, mas temos município pensando em 2030, 2040, 2050. Tá? Então, assim, primeiramente dizer que nós não somos contra, né? Nós somos contra ambulantes, nós somos a favor da regulamentação. Acho que tem uma coisa muito, às vezes as pessoas não entendem, né? Nós somos a favor da regulamentação, que é o que acontece com nós empresários, né? Porque hoje a carga tributária está muito alta, gente. Da maneira que está hoje, está tão complicado. Então, o que a gente pede é que o poder público, né, que recebeu realmente do Ministério Público, né, a ação de ter que fazer fazer a regulamentação, tá? Que ele o faça. Tá? Nós já trouxemos a FEComércio aqui em Brusque, demos várias ideias de outros municípios onde está dando certo, a regulamentação. Então, o que nós pedimos hoje, né, que não olhem a política, que olhem com a realidade realmente, né, e que regulamentem e deixem até, inclusive, pessoas talvez trabalhar. Agora, regulamentação. Tá? Isso é o que nós, das entidades, pedimos. Tá? Eu acho que é o principal. Com a palavra o presidente do Cindy Lojas, Marcelo Jevaer. Um grande momento para a gente poder pensar numa cidade melhor para todos nós. E esse é o momento. Dependemos da Prefeitura, da Câmara de Vereadores para regulamentar essas ações com apoio total de todas as entidades. Muito obrigado pela entrevista. Daqui a pouco a gente volta. O Fabrício Zen, que é o presidente do CDL, fala para nós essa importante missão dessas entidades unidas num bem comum. Qual a cidade que queremos? Né? Essa é a pergunta que a gente está falando para a Prefeitura, para o Poder Executivo, para a Câmara de Vereadores, porque aqui não se discute política, se discute um futuro melhor para toda a sociedade. Então, Banana, é um assunto, como você falou, que cidade nós queremos, né? Brusque hoje não tem um planejamento. Quando a gente fala Brusque, assim, que seja o poder público junto com as entidades, pensar a cidade para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Se isso já tivesse ocorrido, quiçá 10 anos atrás, hoje a gente não estaria discutindo a questão dos ambulantes, né, dessa forma que a gente está discutindo hoje. O que a gente vê é um planejamento para 4 anos. Infelizmente, isso é falho. Acho que o brasileiro, enfim, ele não tem essa cultura de planejamento. Mas hoje, na verdade, com o passado recente, aí, com essa crise de 2, 3 anos atrás, aí, que o Brasil passou, acho que na dor a gente para pensar isso, não, cabe agora a gente refletir, repensar a cidade. A gente sabe da carga tributária que tem o nosso país, que o lojista, na verdade, o cidadão, quando compra um produto, paga. Na verdade, a empresa é um mero repassador do tributo para o Estado. Então, é nesse sentido que cabe agora as entidades se manifestarem. Eu sempre digo assim, a entidade não pode ser omissa. Nós, como cidadão, não podemos ser omissos das nossas obrigações.
A gente, quando fala em política, a gente não fala em política partidária, nós estamos falando em política, realmente política da saúde, política de bem comum, que afeta todo cidadão. Então, dessa forma, a entidade tem se manifestado no assunto dos ambulantes de alimento. Como a gente está frisando, e já vários anos atrás, a CDL sempre exigiu e cobrou, de uma certa forma, a regulamentação ou uma lei que Brusque não tem ainda, que seja dos ambulantes em geral. Quando a gente fala de ambulante, é ambulante, o cara que vem vender o cinto, o cara que vem vender a carteira, óculos, são produtos geralmente, muitas vezes, falsificados. Então, assim, a CDL hoje, com 800 associados, representa praticamente 30% das empresas do comércio, em específico do comércio. Então, assim, e muitas reclamações de lojistas, de associados, no que diz respeito a esse assunto. Até hoje mesmo recebi por WhatsApp fotos de lojistas do centro, a pessoa vendendo livro na calçada, enfim. A gente tem que pensar numa cidade organizada. A cidade, como eu falei anteriormente, a carga tributária é alta. A eficiência do poder público, da gestão pública, deixa a desejar. Então, assim, eu penso que um comércio, hoje, com a legislação e uma fiscalização, de uma certa forma, assim, pela a questão contábil, hoje o lojista ele tem que trabalhar redondo. Então, quer dizer, o lojista que tem sua empresa, ele está trabalhando corretamente. Então, quando a gente fala assim, e pode ver que é um problema das cidades vizinhas, estão regulamentando a situação quando a gente fala de ambulante. A gente pega a lei de Blumenau, que é uma lei bem elaborada, próprio Balneário Camboriú. Então, assim, as cidades estão pensando mais na frente. Eu acho que Brusque tem que se agilizar, tem que pensar, e não pensar, aí vem essa questão, a questão eleitoreira, né? Que vamos dizer assim, a questão do voto. Então, assim, eu vejo que o nosso político aqui, ele tem medo de se expor e tem medo de pensar da seguinte forma: o que é melhor para Brusque? Vamos pegar um exemplo de um vereador. Eu estou vereador. Ele não é vereador, ele está durante 4 anos. Não é? O que eu posso fazer melhor para o município, para o bem comum? Então, assim, ou ele quer ficar mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. A gente toma um exemplo aqui das entidades de classe. Todos fazem um trabalho voluntário. Deixamos nossas empresas, nosso tempo, para se dedicar à entidade. Por quê? De uma certa forma, a gente quer ver o município bem. A gente vive a cidade, todos vivem a cidade. Então, eu penso que a gente tem que rever isso com mais atenção. Essa questão, principalmente do foco que a gente está tendo, a questão dos ambulantes de food e principalmente dos ambulantes em gerais. Banana. Presidente CDL, Fabrício Zen, fica aqui meu abraço e meu carinho, com a cidade que todos nós queremos e que, se Deus quiser, um dia a gente vai ter. A gente merece isso, todos nós, né? E chamamento da atenção ao Poder Executivo, Câmara de Vereadores, que eles que regulamentam, quem faz a lei e né, quem aprova ou quem não aprova é o prefeito, né? Então, portanto, aí os vereadores, o prefeito, e com o apoio de todas as entidades, né? Unidas num objetivo comum à nossa sociedade. Portanto, fica aqui meu abraço, nosso carinho e o apoio total do Canal 24 Horas, que conta e registra a história de Brusque e a sua movimentação. Muito obrigado. Obrigado também a você, Banana, ao Canal 24 Horas, e tenho certeza que a comunidade se envolvendo, como eu disse assim, todo cidadão tem sua responsabilidade, tem seus direitos e seus deveres. Eu acredito que nós temos mais deveres do que direitos. Então nós temos a obrigação de construir essa cidade para um futuro bem mais promissor. Amém. Daqui a pouco a gente volta.